Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui nesse momento de suspensão das atividades acadêmicas do Instituto Federal do Paraná, campus Jacarezinho, para trazer informações para os estudantes, para os servidores, técnicos, professores e para a comunidade de Jacarezinho e região, ok? Hoje eu convidei um amigo meu, o médico Henrique Dias Gonçalves, para falar um pouquinho com a gente sobre o Covid-19 e tirar as dúvidas possíveis que todos nós temos, mas tirar com alguém que é da área, que é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está fazendo residência agora no sul do país, ok? E que vem aqui disponibilizar seu tempo para falar um pouquinho com a gente, certo? Então, Henrique, eu vou começar já fazendo uma pergunta simples para você, para que o pessoal entenda basicamente uma diferença que muitos não sabem qual é, que seria, eu peço que você explique de maneira rápida para a gente ir para os temas principais, mas qual é a diferença entre vírus e bactéria? Por favor, Henrique, se apresente e pode responder para a gente. Olá a todos. Olá, Rodolfo, tudo bem? Bom, vamos lá. A diferença é basicamente estrutural, tá? A bactéria, ela possui, na maioria das vezes, uma cápsula, ela possui mecanismos de entrada e de replicação diferente de um vírus. O vírus, existe um grande conflito biológico, se é ou não é um ser vivo, porque ele é uma estrutura muito simples. Como o caso do coronavírus, é uma estrutura de RNA. É um simples código genético de fita simples que consegue entrar na célula e usar toda a maquinaria da sua célula ou de outros animais para se replicar. Então, a bactéria ela tem uma capacidade de replicação própria. Ela consegue crescer fora do ambiente. O vírus não. O vírus precisa de um maquinário celular do indivíduo. Ele é um parasita nesse quesito. No caso do coronavírus, a gente já é um velho conhecido nosso. O coronavírus é um vírus que causa, sim, vários tipos de doença em vários tipos de animais. 7 deles no ser humano. Então, a gente tem desses 7, 4 que causam resfriado comum, tá? Que não é o caso do atual coronavírus. O atual coronavírus, que nós chamamos de SARS-CoV-2, esse é o nome técnico dele, e ele causa uma pneumonia, muitas vezes grave, em seres humanos. Então, só para deixar claro que não é uma gripe, tá? Então, essa seria a diferença básica entre a bactéria e o vírus, né? Então, isso afeta muito o nosso tratamento, porque para bactérias nós temos um arsenal enorme de antibióticos. E aí eu acho muito válido reforçar um mito muito grande existe aqui no Brasil de que se toma antibiótico para quadros virais. E não existe ação, não existe justificativa nenhuma para um antibiótico funcionar para matar um vírus. Bom? Obrigado, Henrique. Perfeito. E você já iniciou dizendo que o Covid-19 ele não é um simples resfriado, né? E eu gostaria que você explicasse melhor para a gente, então, por que que ele não é um simples resfriado e que tire uma dúvida, que é minha, na verdade, eu acredito que de muita gente, que se é possível que esse vírus tenha sido criado em laboratório para ser usado como arma ou não, se ele realmente evoluiu né, sofreu uma mutação de um outro coronavírus. Por favor. Bom, vamos lá. A família dos coronavírus, eles, como eu falei, tem 7 e são 4 que causam resfriado comum. 3 já são conhecidos nossos. Você deve se lembrar, talvez mais da SARS, que foi uma epidemia, né, que aconteceu também na China, só que na cidade de Guangdong, na província de Guangdong, né, e que acabou cometendo 29 países. Então, alguns dados sobre essa, né? Ela durou de novembro de 2002 a julho de 2003 e teve, no total,
8.098 casos registrados, com 774 mortes. Tá? Isso vai ser importante depois para a gente fazer uma comparação. Ela tinha uma taxa de infectividade, ou seja, o tanto de pessoas que se infectam, se você tiver, você vai passar para essas pessoas em torno de 2. Durante a epidemia, depois que ela foi controlada, caiu para 0,4, ou seja, uma redução muito boa. E ela matava bastante, ela tinha uma taxa de letalidade, ou seja, a chance de uma pessoa que está contaminada morrer de 15% na média. E aumentava muito em relação a idosos, com a taxa de 55% se você tivesse mais de 65 anos. Mas ela simplesmente acabou. Desde 2004 não se tem mais relatos, ou seja, foi uma questão que foi totalmente controlada. Depois chegou uma que não ficou muito famosa aqui, que foi a MERS. A MERS é do Oriente Médio, também causava uma síndrome respiratória, também era um coronavírus. Essa tinha uma letalidade altíssima, preocupou muita gente. Ela matava mais de um terço dos pacientes, 35% de letalidade, entendeu? Só que ela não se contaminava. Até hoje a gente não conseguiu provar que ela passava de um ser humano para o outro. A gente não conseguiu estabelecer como ela se transmitia, transmissão baixa, apesar de uma letalidade muito alta, ela acabou por si própria. É uma doença que não preocupa ninguém hoje em dia. Tem casos esporádicos, mas a gente não está preocupado. Vamos agora, então, para a Covid-19, doença do coronavírus, ou Coronavirus Disease 19, que é desse ano. Começou lá em, como é que chama? Em Wuhan, né, em Hubei, na China, e começou a crescer muito rápido. Os casos começaram, na verdade, a ser notificados em dezembro de 2019 pela China, e já estamos hoje em 206 países. Esses dados são dados de ontem da Organização Mundial da Saúde, tá bom? Quantos casos nós temos de ontem? 976 mil casos. Eu acredito que a gente já esteja batendo quase 1 milhão nesse final de semana. Tá? Ou seja, a proporção dessa pandemia é completamente diferente das outras pandemias da mesma família. Ok? E ela tem, até agora, um total de mais de 50 mil mortes confirmadas, que é uma coisa importante. Quem está liderando atualmente no mundo é os Estados Unidos, tá? Com quase 240 mil casos e com mais de 5 mil mortes. Esses dados são do Centro de Controle de Doenças americano, também de ontem. Em segundo lugar, nós temos a Itália, tá? Que tem 115 mil casos e quase chegando a 14 mil mortes pela OMS. E lá pelo 15º, 16º, nós temos o Brasil, que pelos dados de ontem estava com 9.056 casos. Acredito que o Ministério já tenha liberado hoje um novo relatório, tá? Parece que já batemos 10 mil. Mas de ontem tínhamos também 359 mortes. Tudo isso pelo Ministério da Saúde. O que é importante? De anteontem para ontem foram 1.146 novos casos confirmados. Isso é um recorde diário. Também tivemos 60 mortes confirmadas em menos de 24 horas. Novo recorde diário. Ou seja, é muito preocupante a situação, porque os números estão se acumulando, certo? Então, a diferença principal da Covid para as outras é o nível em que ela está se alastrando. A capacidade dela de se disseminar é uma coisa que nós, como uma sociedade moderna, não tínhamos enfrentado. Ela tem um R0, que é o termo epidemiológico correto, mas é a capacidade dela infectar os outros com um indivíduo contaminado, que ainda não foi definida. Nós estamos estimando de 2 a 3. Só que esse R0 depende muito de como nós, como sociedade, se organiza para conter. Esse R0 diminui se você não sai de casa, se você mantém medidas, que são as medidas sugeridas pela OMS. Certo, eu vou pegar o gancho aí do que você deixou então para a gente, tá? Que é, eu vou te dar alguns dados aqui que eu estava lendo e que me assustou bastante, e eu quero que você comente um pouquinho. Eu peguei um estudo da Imperial College, né, lá do Reino Unido, que ele fez ali uma avaliação da situação do Brasil
né, levando em consideração o país, sua estrutura, número de leitos de UTI, população, enfim, e colocou ali 4 situações. Né? A situação 1 seria você não fazer nada, a manutenção da vida comum, diária, cotidiana, e o potencial de mortes que eles colocam numa manutenção da vida comum beiraria 1.100.000 brasileiros. Tá? Na redução da circulação, tá? Uma redução aí de 40%, eles colocaram, nós beiraríamos 600.000 mortes. Numa redução ampliada, que seria ali uma redução de 75% da circulação, que é o que basicamente a maioria dos países estão fazendo, mantendo ali as atividades essenciais e fazendo a redução de todos os outros, né? A supressão de circulação, a gente beiraria 500.000. E na supressão precoce, né, nessa supressão precoce, se tivesse antes de ter ocorrido vários casos no Brasil, se a gente tivesse já parado, feito o isolamento total, mantendo só o essencial, a gente iria para 40.000 casos. Mas eles colocam isso sendo, na verdade, um estudo qualitativo, levando em conta a estrutura do país todo, mas eles lá alertam que não, isso não é um dado assertivo, né? Que caso cada uma dessas situações aconteça, se chegará a esse número. É um emaranhado ali de estatísticas que eles usam e condicionantes que chegariam a esses números que, para mim, foram assustadores. E daí, dando esses números para você, e eu quero que você comente, e, e, e quanto nós podemos confiar nessas notificações que estão ocorrendo no Brasil, porque me parece que é muito evidente que está muito subnotificado no país. Por exemplo, chegamos a 10.000 casos e passamos de 300 mortes. Eu imagino que seja muito mais que isso. Eu gostaria que você comentasse. Então, vamos lá. Esse estudo do Imperial College, na verdade, é um estudo muito interessante. Já é a segunda parte do estudo. A primeira parte foi a parte decisiva para o governo inglês realmente mudar a postura, que eles estavam com uma postura dessa de deixar circular e aí manter só os idosos em casa e haveria uma possibilidade de imunização de rebanho. Só que esse estudo falou, olha, isso não vai existir, nós não temos dados que comprovem que você fica imune depois de ter a doença e as mortes seriam gigantescas, seria uma catástrofe. Tanto é que, a partir disso, desse primeiro estudo, a Inglaterra acabou por acatar as medidas sugeridas pela OMS. Para o Brasil é muito difícil porque esse estudo ele divide lá em porcentagens de afastamento. Né? Se você está mantendo um isolamento social de 40%, 70%, 60%, e o que nós consideramos um afastamento social não está, a meu ver, sendo um afastamento real. Tá? O afastamento social é a medida como sociedade que nós fazemos. A quarentena é a medida governamental. Né? Então, o governo faz uma quarentena e bota todo mundo em casa. O isolamento é mais a questão de você entender que você precisa ficar em casa. Se você está sintomático, você precisa se isolar até dos próprios parentes que convivem com você e tudo mais. E, infelizmente, a gente não está conseguindo vivenciar isso no Brasil. Tá? É, sim, preocupante. Nós não temos ainda como prever qual vai ser, de fato, isso é um estudo só. Tá? A cada dia a situação muda, mas existe uma medida que vai, de fato, estabelecer qual vai ser o cenário do Brasil, que é o que todos os países no mundo precisam fazer hoje em dia, que é o teste. Você só consegue definir se existe ou não uma pandemia, a situação desse país, se você faz a testagem. O Ministério está distribuindo, sim, testes, só que existe um outro porém. Os testes que nós temos disponíveis, eles são basicamente de 2 tipos, para resumir bem. Existe um tipo de resultado mais rápido, só que tem uma alta chance de dar falso positivo. Pode dar até 75% de falso positivo, ou seja, a pessoa está doente e ela aparece no teste como se ela estivesse saudável.
mas infelizmente é o que temos. E existe o outro teste, que já tem uma sensibilidade bem mais alta, que é um teste que demora muito tempo. Que no Brasil nós temos poucos locais que conseguem manter essa demanda que está sendo muito alta. Então, todo mundo, você já deve ter ouvido falar, não, porque o Adolfo Lutz, então, São Paulo está fazendo teste. Então, são poucos centros que fazem, então é muito difícil. E isso está causando no Brasil um efeito, não de curva, mas de ascendência em degraus. Quando saem lotes de resultados, você tem um salto enorme. E aí você tem dias que não saem resultados, ou que saem poucos ou menos resultados, e aí você tem até uma queda no número de casos novos. E de repente você tem outro salto. Então parece uma escada, não parece uma curva ascendente como os outros países. Mas sim, até agora, nós estamos muito preocupados. Por quê? Porque os casos que estão sendo diagnosticados não são casos suspeitos, são casos graves que estão sendo quase que obrigatoriamente testados. Mas aí, Rodolfo, a gente tem outro porém, que muitas pessoas, isso foi autorizado pelo Ministério, eu tenho quase certeza disso, eu vi só a notícia, que a gente teve um aumento muito grande no número de internação inespecífica por falta de ar, que a gente chama de síndrome respiratória aguda, que não é o comum para essa época do ano. E muitos desses casos nós desconfiamos que sejam pela Covid-19. Nós também tivemos muitos óbitos a mais, sem uma causa definida, ou simplesmente uma pneumonia, entendeu? Então, sim, isso é uma coisa que nós precisamos ensinar a população. Está havendo subnotificação, tá? Essa subnotificação, ela não é só culpa do nosso sistema de saúde, mas também é multifatorial na questão do número de atendimentos, na questão da disponibilidade de teste, entendeu? Na questão de uma rede que não facilita essa comunicação. Então, se demora muito para um caso suspeito, né, ser confirmado ou não. E se demora mais para esse caso ser suspeito, essa pessoa pode estar circulando por aí e ela pode estar contaminando mais pessoas. E aí você continua tendo essa curva ascendente. Certo. E é por isso, Henrique, que as pessoas, né, precisam entender que, se possível, elas não devem ter contato social, né? Eu acho que elas não compreenderam ainda, porque a gente só vê as coisas mais graves ainda, a situação mesmo de caos em outros países. Ainda a gente não viu do nosso lado. Mas elas não compreenderam ainda que, devido à subnotificação, né? Ou seja, tem muita gente contaminada circulando por aí e que a gente não sabe, e que está transmitindo, né? Portanto, essas pessoas que continuam levando a vida normal, que continuam fazendo churrasco, visitando amigo, visitando pais, elas podem estar sendo um vetor de transmissão, né, que vai levar muitas pessoas a sofrerem muito e outras a morrer. Eu acho que elas não entenderam ainda, porque acho que não viram, mas eu estava lendo alguns relatos de enfermeiros e médicos falando que a morte dessa crise respiratória aguda causada pelo Covid-19, ela é muito triste, né? Ela é muito cruel. É como se você tirasse um peixe do aquário e assistisse ele morrendo, né? Sem conseguir respirar. Então, nesse sentido do perigo que é a subnotificação e das pessoas caminhando por aí, eu gostaria que você falasse para a gente duas coisas. Você entende ou não se houve um atraso do governo nas medidas prévias, né, como aquisição de EPI, ou aquisição de testagem, ou ter empregado o isolamento mais rápido, fechado aeroportos, enfim. E também eu gostaria que você falasse um pouco para a gente dos sintomas e, quando eles são graves, como a pessoa se sente, para que as pessoas entendam que não é brincadeira. Tá certo. Rodolfo. Só engasguei, fiquem calmos. Sobre o atraso, é bem difícil a gente definir de fato. O Brasil começou um caso, certo? Foi uma transmissão de fora, ou seja, a gente tinha total noção de onde veio e tudo mais, então foi mais fácil de conter, mas nós não fizemos algo
que foi o mais recomendado, que é o modelo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, dada sua força tecnológica e financeira, ela se preparou muito bem, porque ela já passou por outras pandemias, certo? E ela tem uma proximidade muito grande com locais que têm pandemia. Então, ela pegou, fez de fato uma quarentena, fez testagem em quase todo mundo. Acredito que, não sei se todos já viram, mas eles faziam, até ficou famoso os tais drive-thrus, que eles faziam uma avaliação. Isso funcionou muito bem, tá? Não sei se por uma questão cultural, uma questão de falta de investimento, de planejamento, isso não foi feito em outros países que teriam muita capacidade de fazer isso. O próprio Estados Unidos, que é conhecido pelos drive-thrus, não fez uma medida como essa. E nós, como um país maior, continental, nós temos um grande problema que é numérico. Precisamos de muitos equipamentos de proteção, precisamos de muitas máscaras, vamos precisar de muitos leitos e tudo mais. E o nosso principal produtor, fábrica do mundo, é a China, principalmente a região de Wuhan. Com tudo isso parado e a demanda, né, no mundo gigantesca, realmente é muito difícil. Então, o que teria sido importante na época? A minha humilde opinião, uma unificação, tá, de posicionamento em questão às guidelines, aos protocolos internacionais que já estavam criados, de se manter, sim, o país com o mínimo de circulação possível, de se tomar medidas sociais, porque as medidas sociais, apesar do enorme impacto econômico, elas salvam vidas. Então, nesse ponto, eu acredito sim que houve um atraso, certo? Talvez não por causa de testes e por causa de insumos, porque isso realmente é uma dificuldade que vai se manter, acredito eu, mas a questão das medidas, entendeu? Portarias, regulamentações que poderiam ter reduzido e achatado um pouco mais essa curva no início, porque eu não sei em que nível que nós devemos chegar aqui, mas muito se falou sobre essa curva, né? E a ideia é justamente essa, é de você espaçar o número de novos casos, você não deixar esses picos serem tão grandes, e aí você consegue manter o SUS funcionando, sabe? Então, sobre esse atraso, resumindo, né, eu acho que sim, houve esse atraso, principalmente na parte de medidas sociais, certo? De medidas talvez um pouco mais restritivas. A China fez um controle muito bom, porque a China pegava pessoas que apresentavam febre e sintomas respiratórios, e essa pessoa não voltava nem para casa. Ela ia para um ginásio e ela ficava em isolamento, certo? Isso ajudou muito a China, que é um país muito mais populoso e povoado que o nosso, a controlar essa infecção, né, essa pandemia. E lá não era nem uma pandemia, né, não era um surto, uma epidemia. E a segunda pergunta sobre os sintomas. Primeiro, vamos já tirar de cara essa história de que, eu sou jovem, eu não fico doente. Todos, a sociedade, seja o controle de doenças, o CDC americano, a OMS, o Ministério da Saúde, isso é unânime, todos podem pegar a Covid 2019. Certo? O que acontece? O estudo principal, que foi um estudo chinês, com 44.500 pessoas infectadas, ele mostrou que 80% tiveram sintomas leves e alguns sem sintomas. Uma pneumonia leve, eles descreveram. 15% já tiveram sintomas mais severos, com falta de ar e um acometimento de mais de metade dos pulmões. E 5% tiveram sintomas muito críticos. Esses 5%, infelizmente, grande parte vem a falecer. Tá? Eles têm choque, falha respiratória, e isso acontece na população. A diferença da Covid-19 é que esse estudo mostrou que, na verdade, eram mais idosos que eram acometidos e fatores de risco. Tudo bem, isso era uma realidade na China. Quando se começou a fazer estudos na Itália e nos Estados Unidos, se viu que houve uma diferença e que esses sintomas, que são principalmente a febre, a tosse, uma falta de ar, pode ter também uma dor no corpo, uma dor de cabeça, tá? Viu-se que esses sintomas, eles não eram tão bons preditivos. Nem mesmo a tomografia, para se fazer um diagnóstico, a tomografia de tórax, era boa. Ela tem achados muito importantes, que a gente chama de vidro fosco, mas nós não utilizamos só isso para fazer o diagnóstico.
Que outras coisas podem causar isso, certo? E aí a gente tem, então, sobre o que variou de cada população. No caso da Itália, a população que teve mais acometida, que ficou mais doente, foi a população em torno de 64 anos, muito mais jovem, né? E a taxa, né, de letalidade foi de 7%, uma taxa alta, bem mais alta que o comum. Enquanto a Coreia do Sul, que já fez umas medidas anteriores, teve uma taxa muito menor de mortes, simplesmente por contenção, por variedade de população. São muitos fatores que a gente não pode definir agora. Mas o que é importante? É a gente saber que mesmo o jovem assintomático, sem sintomas, ele pode sim ser um vetor. Ele pode transmitir a doença. Então, quando você fala, mas meu filho vai ficar sem aula, vai, porque o seu filho, ele provavelmente não vai apresentar sintomas, tá? A COVID-19 não tem aparecido muito em crianças com sintomas. As crianças carregam a doença. E aí a criança abraça o vovô e o vovô vai ter a doença e vai provavelmente precisar ser internado, tá? Outro fato rapidinho é que nos Estados Unidos, a gente teve um estudo que saiu recentemente, que foi de 12 de fevereiro a 16 de março, com um pouco menos de 2.500 pacientes. 20% desses pacientes, ou seja, um quinto dos pacientes que foram internados, eram entre 20 e 44 anos. Internados, ou seja, não é uma doença só de velho, é uma doença que interna todo mundo e que mata idosos. E é importante, Henrique, eu entendo essa perspectiva que você disse agora, que é comum, e eu acho que isso vai acontecer no mundo todo, né? Porque esse vírus está circulando pelo planeta. A falta de insumos, né? De respiradores, testes, enfim. Mas na minha avaliação, né? Agora, como cientista da área da sociedade e da política, né, me parece que sim, há um problema de produção desses insumos, porque a demanda está muito grande, mas sim, também há um problema de gestão governamental muito, muito claro, muito evidente, né? Se a gente pega, por exemplo, uma situação que acabou de ocorrer, que foi contratos já firmados com garantia de pagamento para compra de respiradores, EPIs, enfim, lá da China, né? Os Estados Unidos simplesmente passou na frente, passou uma rasteira, né, para falar o português popular, passou uma rasteira no Brasil e não houve nenhuma reação governamental frente a uma situação evidentemente absurda no comércio internacional, porque nós não temos governo, né? É um problema seríssimo isso, e pior, né? Se a gente pega hoje a manifestação do cônsul chinês, né, dizendo que mais uma vez o Eduardo Bolsonaro, que é um deputado federal, né, que atacou a China nessa história, dizendo que a China que teria criado o vírus e transmitido para os outros países por interesses próprios. Hoje, o cônsul chinês falou que a China não quer ser inimiga de ninguém, não pretende, respeita muito o Brasil, mas se algum país quiser ser inimiga dela, ela vai ser o inimigo mais tenaz que existirá. Né? Eu acho que talvez esse cancelamento de contratos já tenha sido uma retaliação ao Brasil e à família Bolsonaro, que vem disseminando esse tipo de coisa, né? Atacando o nosso principal parceiro comercial e o principal produtor de insumos de combate ao Covid hoje. É uma coisa insana, né? E seria legal também dizer que os jovens, muitos jovens ou adultos aí de meia idade, eles acham que eles não vão morrer, mas eles esquecem, né, Henrique, que continua acontecendo acidente de carro, as pessoas continuam infartando, tendo AVC, tendo que operar apêndice que deu problema mais grave, e vai faltar leito de UTI, vai faltar leito de hospital, ou seja, as pessoas vão morrer não porque estão com Covid-19, porque elas não vão conseguir ser atendidas porque não tem leito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e da gravidade
que vai ser esse pico alto de transmissibilidade que vai proibir que outras pessoas sejam atendidas por outros problemas. Sim. Bom, retomando aí essa questão que você falou da China, eu acho que é uma visão muito sábia mesmo, que no momento, a meu ver, não é um momento de ficar se apontando o dedo na cara de ninguém, tá? A gente não tem como culpar, não, foi por causa disso, não, não, infelizmente não, tá? Essas pandemias, elas são cíclicas, tá? Elas podem ocorrer e ela já ocorreu. Nós temos agora que fazer uma redução de danos e tentar colaborar como sociedade mundial para reduzir. De fato, isso aconteceu. Isso não aconteceu somente com o Brasil, tá? A França até notificou isso, porque ela também teve um pedido de uma remessa, né, grande, já comprada, e que não chegou. Enquanto isso, essa remessa parece que chegou nos Estados Unidos, tá? E dentro do próprio país, dentro dos Estados Unidos, está tendo uma guerra entre os governadores. Porque quem recebe esse tipo de coisa, né, as empresas, elas estão simplesmente fazendo leilões. Então, Nova York e Califórnia, que são os estados mais atingidos, eles estão desesperados, porque eles estão tendo que pagar, estão tendo que competir um com o outro, para ver quem paga mais, para ver quem consegue. Então, isso é muito prejudicial. E nós, que infelizmente não somos uma potência nesse quesito de saúde, compras de insumos, frente a países muito mais ricos e precisando de muito insumo, acredito que nós vamos sofrer muito. Eu acho que não é a hora de se criar conflitos, eu acho que é a hora de tentar criar soluções. Sobre a questão dos leitos, aí o negócio fica muito complicado. A minha intenção aqui não é criar pânico em ninguém, tá? Eu só quero instruir mesmo as pessoas sobre o grau de gravidade dessa questão. Não é à toa que a gente está vendo líderes como a Angela Merkel falando que essa é, sim, né, esse é o maior desafio nosso desde da Segunda Guerra Mundial, né? Então, talvez até maior que esse. Vamos falar então um pouco números, tá? Os leitos no Brasil, você vai encontrar diversas fontes que falam diversos números, tá? Se você pegar lá um site do SUS, vai falar 60 mil e tudo. Isso é muito difícil de se quantificar, principalmente por duas coisas. A primeira é, não existe leito UTI. Existem vários subtipos de leitos de UTI. Então, tem o leito de UTI coronário, tem o leito de UTI para criança muito pequenininha, recém-nascida, para criança mais crescida, tem o leito de adulto. Então, são vários tipos de leito, tá? Mas, no fator geral de leitos para adultos, que são os leitos que podem ser usados no enfrentamento à Covid-19, nós chegaríamos a aproximadamente 30 mil leitos. Esse é o número que a plataforma do Ministério da Saúde coloca no site deles sobre a Covid-19, tá? Isso dividido praticamente igual, tá? Atualmente, antes tinha um pouquinho mais na privada, mas dividido meio a meio, 15 mil na rede pública, SUS, e 15 mil na não SUS, certo? Qual é o grande problema? O Brasil tem bastante até leito. Isso não é, nossa, Brasil, não, até que nós temos. Só que esses leitos, primeiro, são muito mal distribuídos, certo? Você tem localidades, tem estados que têm, assim, pouquíssimos leitos, né? Então, isso vai ser um problema. A gente precisa redistribuir leitos, criar unidades de terapia intensiva em locais que não têm, que vão ter a doença, tá? Esse é um dos problemas. O segundo problema é, o Brasil tem muito leito, porque o Brasil ocupa muito leito. O Brasil é um país que tem causas externas como a principal causa de morte entre jovens. Ou seja, tem muito homicídio, tem muito acidente de trânsito, tem muitas causas que levam uma pessoa jovem a ser internada. Tem os idosos, os adultos, tem derrames, né, os AVS, tem infartos. Então, todo esse montante vai necessitar de uma internação, muitas vezes uma UTI. Então, hoje, tá, dados mais recentes que eu vi, a taxa de ocupação desses leitos, ela está em 70%, sendo que eu até fui atrás para te informar, no Paraná, a taxa de ocupação de leitos e de UTI é das piores do Brasil, está em 90%. Ou seja, não adianta muito você ter 15 mil leitos se você tem 90% desses leitos ocupados, ou no caso do resto do Brasil, 70%.
Então, está se havendo uma movimentação de toda a rede hospitalar para se cancelar ao máximo cirurgias eletivas, cirurgias que não precisam ser feitas agora, que precisariam disso. A questão do próprio isolamento social da quarentena reduz muito, porque você reduzindo pessoas circulando, você reduz traumas, você reduz trauma automobilístico, você acaba reduzindo esse nível de ocupação. Infelizmente, existem coisas que a gente não consegue reduzir. As pessoas vão continuar infartando, as pessoas vão continuar tendo derrames, entendeu? As pessoas vão continuar tendo acidentes. Isso, infelizmente, a gente não consegue, mas já é uma medida que ajuda. O importante agora é a gente se ajudar, tá bom? E isso vai virar, muito provavelmente, uma guerra jurídica. O pessoal já entrou, já tinha movido uma ação para poder o SUS poder institucionalizar e ter regulação de todos os leitos da rede. O Lewandowski, se não me engano, hoje ou ontem, negou por enquanto, tá? Essa estatização. É uma possibilidade, tá? De você ter um controle unificado, mas hoje eu acredito que a principal medida é a expansão do número de leitos. Então, nós precisamos, não importa de onde venha, precisamos de mais leitos, precisamos reorganizar a nossa rede, porque vai chegar um momento, e eu acredito que proximamente, que não haverão mais leitos, que muita gente vai estar internada pela Covid-19. Lembrando que a Covid-19 não é uma internação de você ficar 1, 2 dias, né? O pessoal fala de 2 a 5 semanas, ou seja, é um leito que vai ficar ocupado por muito tempo. Então, resumindo, a gente está, sim, preocupado, porque a demanda vai ser muito alta, né? E talvez mais alta do que a gente possa superar. Eu acho que esse é o medo, não vou dizer de todos, porque tem muita gente que está achando que é um resfriadinho, né? Mas, por exemplo, eu estava vendo uns dados que foi o que você acabou de dizer mesmo, né? O Brasil tem até possui bastantes leitos, né? Mas eu tinha visto um dado que é o que você acabou de nos citar aí, que é quase 80% dos leitos existentes no país já estão ocupados, né? Então, se você tiver um pico alto e um surto de Covid-19, você não vai ter a possibilidade sequer de atender essas pessoas. E o nosso grande medo é acontecer o que a gente vem assistindo em outros locais, como, por exemplo, o Equador, que nos mostrou essa semana imagens chocantes, né, das pessoas, dos corpos, as famílias jogando os cadáveres para fora na calçada, porque o sistema de recolhimento desses corpos, de velório, eles não dão conta mais, os cemitérios não dão conta, o sistema de saúde não dá conta, virou um caos. Né, porque eles também não fizeram um isolamento adequado no início, como deveria ter feito, né? E é obviamente muito necessário que mais leitos de UTI sejam montados rapidamente. Mas a gente cai naquela questão anterior, né? Você precisa de insumos para isso. Você precisa de material, você precisa de respirador, tudo isso importado. E, infelizmente, o Brasil se tornou um anão na política externa. Né? Então, numa briga de braço aí para a gente conseguir os equipamentos necessários, eu acredito que tem países com muito mais força de argumentação do que o Brasil hoje, que se tornou um páreo internacional. Né? Mas, enfim, é uma tristeza, mas teremos que encarar todos juntos. Mas eu acho assim que é muito triste essa situação nossa atual, e eu espero que nós possamos aprender, usar isso como uma medida educativa de que nós precisamos também ter a nossa produção. Alguns desses itens são de difícil produção, são extremamente tecnológicos, tá? Mas a gente não pode depender só de uma produção externa nesse quesito. Então, países, né, mais desenvolvidos têm uma verba extra, vamos colocar assim, eles têm reservas desses equipamentos. Aqui, mesmo antes da crise, nós já tínhamos uma falta muito grande, entendeu? Os respiradores e tudo mais, existe uma demanda permanente para isso. É difícil a gente ter nos hospitais da rede. Então, talvez a gente possa, assim, usar isso para aprender que não, a gente precisa, sim, ter uma estrutura
para poder enfrentar crises, porque crises como essa não vão acabar. A gente espera que a gente consiga, assim, sobreviver a essa crise, vencer essa guerra que está sendo, né? Mas se preparar para a próxima, porque, infelizmente, há alguns anos ela é inevitável. É, eu andei lendo, né, todo mundo acho que andou pesquisando sobre isso, eu vi que existiam já vários cientistas que alertavam que uma pandemia estava para acontecer, né? Só não sabiam quando, mas seria muito próximo. O mundo globalizado ele permite que esses vírus circulem muito rápido, né? Mas a gente se assusta muito com os dados, com o perigo, com o que pode acontecer. Então, eu gostaria que você falasse também, Henrique, se nós podemos nos tranquilizar se há alguma possibilidade de um remédio que, né, um medicamento que esteja sendo produzindo, que seja efetivo, ou, ou uma vacina que já esteja prestes a ser disponibilizada no mercado. Se não, qual é o prazo para isso acontecer dentro do padrão internacional da indústria química, enfim. Bom, vamos lá. Isso é um campo gigante de fake news, né? Então, vamos tirar só algumas, assim, nada que você coma vai poder causar, tratar a Covid-19, tá? Não, já vamos colocar isso, assim, bem claro, porque eu vi receitas de alho. Em momentos de pânico, a gente acaba tendendo a querer acreditar em curas milagrosas. Infelizmente, a gente não vai ser o caso para essa pandemia. Então, chegaram até, acho que eu comentei com você na França, que falaram que uma fake news que cocaína destruiria o vírus. E o Ministério teve que que se expor e falar, não, isso não funciona. Obviamente não funciona. Muitos líderes mundiais estão falando sobre a tal da cloroquina. Tá? Cloroquina foi uma doença, uma medicação, perdão, foi criada como uso para antimalária, hoje a gente usa para algumas doenças autoimunes, certo? E isso foi um grande fuzuê, por quê? Porque a cloroquina em testes in vitro, ou seja, testes só em células, sem um corpo vivo, ela mostrou ter alguma ação contra o coronavírus. Todo mundo falou, nossa, será? E tudo mais. Isso foi feito na China. Um virologista francês chamado Didier Raoult fez um escarcéu, fez uma festa porque ele havia descoberto a cura para o coronavírus, para a Covid-19. Ele tratou 36 pacientes com hidroxicloroquina, que é a versão da cloroquina que causa menos sintomas, uma versão um pouquinho melhor, e a azitromicina, que é um antibiótico. E aí, Trump foi à rede nacional e falou: não, a cloroquina é a cura e tudo mais, e muita gente está apostando nessa cura. Só que quem entende de estudo científico, tá? E a comunidade científica se prepara muito bem para isso, tem críticas muito grandes a esse estudo. Esse estudo é um estudo que foi feito com 36 pessoas, ou seja, é o que a gente chama de N, né? Um N baixíssimo. Dessas 36, 20 estão na conclusão do estudo, ou seja, se perdeu quase metade das pessoas durante o estudo. Esse estudo não foi controlado, não foi randomizado, então é um estudo muito ruim para a gente basear uma medida internacional. O fato é possível que a hidroxicloroquina tenha alguma ação? É possível. Existem outros tratamentos que também são investigados. Agora é o momento de se investigar. Do mesmo jeito que a gente faz com um paciente em estágio terminal de um câncer, a gente é autorizado nesses pacientes a tentar terapias experimentais. É o que a gente pode fazer para tentar achar uma cura. E esses pacientes são muito importantes até para guiar a pesquisa futura. E é o que está sendo feito. Os Estados Unidos está fazendo, o Brasil está fazendo para pacientes graves, para pacientes que a gente possa, de fato, ver, não, isso está funcionando ou não, isso tem algum embasamento ou não. E não é só com a cloroquina, com a azitromicina. A gente tem também um remédio que acabou não funcionando, mas foi desenvolvido para tratar o ebola, que é o Remdesivir. Remdesivir também está sendo estudado, também pode ter ação contra o coronavírus. A gente tem mais alguns outros remédios que não estão tendo muita resposta, mas que foram desenvolvidos para HIV. E agora, a última moda, vamos colocar assim, é o plasma convalescente,
que é pegar o sangue de quem já curou, né, uma transfusão, filtrar os anticorpos e utilizar esse sangue que tem os anticorpos para o vírus, ou seja, é um sangue imune, e aplicar em casos mais graves. Existe toda uma questão numérica, né? É difícil você conseguir esse tanto de transfusão de sangue e conseguir aplicar. Isso tá tudo em estudo. A questão é, a ciência não consegue dar saltos. A gente precisa de tempo para estudar isso. A gente precisa fazer as coisas de uma forma com que a gente realmente resolva o problema, entendeu? E não crie outro. Se você pega e começa a distribuir cloroquina para as pessoas, a cloroquina mata. Ela é uma medicação que tem efeitos colaterais graves, tá? E, infelizmente, já tivemos um óbito depois do pronunciamento do Trump. Um casal nos Estados Unidos que tinha um outro tipo de cloroquina, que é usada para limpeza de aquários. Eles viram lá que era o mesmo nome que o presidente falou, os dois tomaram e o marido do casal veio a óbito. É uma coisa muito triste, mas é uma coisa por desinformação. Isso acontece. Sobre vacina, nós vamos escutar muito nos próximos meses sobre isso. A última notícia que eu vi foi falando que Israel está para liberar, já teve fake news falando que Cuba tinha vacina. Vacina não funciona assim. Vacina, ela precisa ela precisa de dois pilares. Ela precisa criar a imunidade e não te infectar. Então, a vacina, ela trabalha numa balança muito tênue. A gente precisa ter total segurança de que a vacina vai gerar uma imunidade em você e não vai te infectar. Entendeu? Senão você acaba aumentando o problema, você acaba criando mais pessoas ainda infectadas. E para isso nós precisamos de tempo. Nós precisamos de tempo para poder estudar. Isso está sendo feito no mundo inteiro. A gente está em velocidade máxima, então nós temos projetos de tudo que você imaginar, até de ajuda em dobra de proteína por computação e tudo mais, para tentar correr atrás. Mas existe um limite que precisa ser respeitado. Então, eu não prevejo vacinas, de fato, seguras nos próximos 3 a 6 meses. Eu esperaria uma vacina segura, de fato, daqui a um ano. Ou seja, fiquemos em casa, porque não vai aparecer algo milagroso tão rápido assim, né? Você citou algumas coisas importantes, né? É até engraçado que o próprio ministro da Saúde ele está pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas pararem de divulgar fake news, né? Ele foi até irônico ontem, dizendo que as pessoas costuma postar 10 fake news por dia, baixa para 2 só, porque está atrapalhando, né, a ação dos agentes de saúde, enfim. Né? Mas eu acho que esse pedido dele vai ser difícil de ser atendido, porque o motor de produção de fake news está dentro do governo, né? Mas, enfim, é um pedido importante para pelo menos as pessoas não realizarem esse tipo de ação, né? Como, por exemplo, igual você falou da cloroquina, né? Sumiu da farmácia esse medicamento. As pessoas saíram comprando como se fosse a solução e, como você disse, é um medicamento perigoso. Se não for controlado, com orientação médica, as pessoas podem morrer ao tomar esse medicamento, né? Mas aqui no Brasil, não só não há nenhuma comprovação, mas a gente gosta tanto de fake news e de agir na anti-ciência, que o presidente já mandou o exército produzir uma quantidade enorme desse medicamento achando que vai distribuir para as pessoas tomarem caso elas adoeçam. Henrique, a gente tá chegando quase ao fim, para não ficar muito longo, né? E eu gostaria também que, claro, nós estamos numa situação de isolamento social, de quarentena imposta por alguns governos, e isso faz com que as pessoas fiquem muito dentro de casa, né? Os estudantes, principalmente, nossos estudantes são jovens do Campus Jacarezinho, de adolescentes até ali a 20 e tantos anos, a maioria deles, né? Temos adultos também, senhores e senhoras, mas a maioria está ali entre 15, 25, 26 anos, tá? É uma fase de muito contato social, muita mobilidade, né?
E, e como que nossos estudantes, mas também a comunidade, né, os professores, os técnicos, a comunidade de Jacarezinho e, na verdade, do país todo, como que a gente pode lidar com o estresse, com a ansiedade, com a possível depressão que já está acontecendo e que virá também para outras pessoas nesse momento de isolamento? Então, isso, para nós do setor de saúde mental, está sendo uma preocupação muito grande, né? Nós já estamos vendo alguns estudos no resto do mundo saindo sobre isso, tá? Cada sociedade culturalmente responde de uma forma diferente, tá? Então, é meio perigoso a gente pegar um estudo que saiu na Inglaterra ou que saiu na China e comparar com o Brasil, tá? Depende muito de como a sociedade funciona. O Brasil, no caso, é um país, eu diria que não é um país de ficar em casa, né? As pessoas são muito sociáveis, entendeu? Nós temos essa cultura do toque humano, do abraço, e então para nós é um choque muito grande. Além disso, existem fatores mais graves. A gente imagina que existirão sim pessoas que ficarão com sequelas e pessoas que irão a óbito, e a carga emocional vai ser muito grande para essas pessoas. Existem pessoas que têm mais resiliência, que conseguem, mas para todos vai ser um período muito complicado. Existem sim algumas medidas que a gente orienta as pessoas que estão mantendo a quarentena, que isso infelizmente tem que ser mantido, tá? Não é o ideal socialmente falando, é muito mais legal você ter uma interação, mas você pode sim se comunicar com outras pessoas pelos meios virtuais, se possível, tá? Compartilhar esse tipo de experiência, se divertir, às vezes até tentar tirar a cabeça disso um pouco. As videoconferências estão aumentando muito, e isso sim é uma boa. Outra medida que nós recomendamos é não ficar o dia inteiro vendo notícias e notícias e notícias sobre isso, tá? Deixa que nós, profissionais de saúde, os enfermeiros, os estatísticos, epidemiologistas, sanitaristas, que nós nos preocupamos com isso. Se preocupe no momento em, primeiro, respeitar as restrições que a gente está tendo que impor, em segundo, em manter uma vida um pouco mais saudável. Isso vai desde a alimentação, tá? Até umas iniciativas muito legais que o pessoal está fazendo, né, do tal do quarentreino, que a pessoa está se exercitando em casa, isso ajuda e muito, tá? Pessoas que têm quadros mais ansiosos, que a pessoa fica para lá e para cá, recomendo fortemente exercícios de respiração e meditação, tá? Tem vários aplicativos gratuitos, né, tanto para Android quanto para o iOS, do iPhone, que fazem exercício de respiração justamente para tentar reduzir. Isso tem evidência científica que funciona, tá bom? Casos mais graves, nós vamos ter que acabar atendendo, tá? Casos que já fazem algum tipo de tratamento, às vezes apresentam alguma piora e precisam de um manejo, mas a ideia principal no momento é não tratar todo mundo com remédio, porque isso não é a solução. Infelizmente, o problema não vai sair e não vai ficar mais fácil com a medicação. E a gente tem que sim tentar fazer essas medidas de apoio. Então, se apoiar no parceiro que está com você, tentar se aproximar de família e amigos de uma forma virtual, sem ser presencial, né? Tentar manter atividades de lazer. Uma coisa essencial é a higiene do sono para a saúde mental. Então, sem ficar de madrugada vendo notícia, esperando ver se não vai atualizar, e se não se vê, não. Algumas pessoas se beneficiam de uma rotina em casa e aproveitar esse tempo que nos foi imposto de uma forma produtiva, né? Nós sabemos que tem milhares, literalmente, de cursos disponíveis online agora, né, de capacitação, de lazer. Vamos tentar aproveitar esse tempo e ocupar a nossa cabeça, porque ficar pensando só em Covid-19 não vai ser saudável para ninguém, tá bom? É muito importante isso, né, as dicas. Eu acho que a cabeça comanda tudo, né? Se a cabeça não está bem, o corpo também não está. E é o que você disse, hoje ainda a gente tem a sorte de ter a tecnologia do nosso lado, né? Imagine um isolamento social sem a tecnologia.
Hoje a gente pode fazer, como nós estamos fazendo aqui agora, uma videoconferência com um amigo, com os pais, ver os sobrinhos, os filhos, enfim, né? Nós conseguimos interagir socialmente mesmo sem sair de casa, isso já ajuda bastante. E a preocupação que fica sempre, porque nós somos uma população de um número muito grande de miseráveis, e a miséria que cresceu vertiginosamente, né, nos últimos 4 anos, né, de pessoas que não terão uma estabilidade financeira, né? Muitas pessoas no Brasil não têm a condição de ficar em casa de uma maneira saudável, digamos assim, né? Porque eles não têm tecnologia, muitas pessoas são informais, então, portanto, não estão ganhando nenhum recurso, nenhum dinheiro nesse momento. Isso já prejudica a própria sobrevivência da família, né? Isso gera estresse dentro de casa. É uma situação degradante, né? Assustadora, e não à toa eu acho que o Imperial College ele coloca uma situação aqui, no caso do Brasil, com um número de mortes muito maior, né? Porque nós somos uma sociedade que 75% dos lares brasileiros, né, não tem saneamento básico mínimo, né? Nós somos uma sociedade em que 107 milhões de pessoas vivem com menos de R$ 500 por mês. Então é uma situação muito triste, né? E a sorte é que esse vírus ainda não chegou nas comunidades, porque a hora que chegar, nós passaremos por uma situação muito complicada. Olha, Enfim, quero ser portador de más notícias, mas infelizmente é inevitável que chegue. Para você que já me conhece, mas eu tive algum contato com as comunidades, né? Eu sou formado no Rio de Janeiro e eu estou torcendo muito para que eles não sejam tão acometidos, mas não é o que aparenta. As comunidades são locais mais próximos, sem tanta circulação de ar, com uma parte sanitária muito deficitária, né? É uma população que muitas vezes não pode deixar de trabalhar quando tem emprego, porque muitos não têm, infelizmente, por causa da situação econômica atual. Então, é uma população muito mais vulnerável. Eu só queria aproveitar esse gancho para fazer um pedido. Talvez não seja a população que vai ver isso aqui, ou talvez seja, mas assim, é importante nesse momento a gente tentar ajudar ao máximo as pessoas. O problema não é só de saúde, tá? As pessoas, elas já morriam e vão morrer mais ainda de fome. Então, nós temos assim tentado conscientizar ao máximo para as pessoas que tiverem a possibilidade de doarem, né, doação de alimentos, de ajudar de alguma forma, entendeu? Porque essa população vai sofrer muito, mais do que nós. Então, eu acho importante, assim, né? Eu tenho conversado com alguns amigos, a gente vê que algumas empresas estão tomando medidas, né, em relação a isso, mas eu acho que tem que partir mesmo de cada um de nós de tentar ajudar ao máximo o próximo, tá? Só para pegar esse gancho aí. se você me permite, eu concordo com você, mas discordo um pouco. Eu concordo que a solidariedade é fundamental nesse momento, né? Muitas pessoas dependerão mesmo da ajuda do outro, né? Do vizinho, do amigo, do familiar, e isso tem que acontecer, é necessário, especialmente num país com uma desigualdade social como a nossa, né? Mas a gente não pode esquecer que a solidariedade é importante, ela salvará vidas, mas a responsabilidade de manutenção da vida das pessoas nesse momento é do governo, né? É do Estado. E ele vem sendo muito, muito lento em tomar as medidas necessárias para garantir a sobrevivência das pessoas no sentido de se alimentar o mínimo possível, né? Fazendo inclusive até chantagem com o Congresso para aprovar medidas de assistência social, tem que aprovar outra coisa que o governo quer, como se isso fosse momento para se fazer esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, é uma tristeza. Henrique, eu gostaria que você se despedisse, fizesse suas considerações finais para que a gente termine esse papo bem legal que nós tivemos aqui. Bom, Rodolfo, primeiro agradecer aí você a possibilidade de estar, né, tentando instruir mais a população.
Espero que o pessoal consiga ter aprendido alguma coisa, não sei se foi muito técnico, né? A nossa intenção não é essa, é mesmo de estar informando a população e deixar os recados principais, tá? Fique em casa, mantenha ambientes ventilados, não compartilhe objetos pessoais se você está com sintomas, não fique em aglomerações, se for fazer compras, mercado, só atividades das mais necessárias, mantenha uma distância social, evite levar a mão na boca, se possível, use máscara. A recomendação atual agora é que pode sim se usar máscara, inclusive de tecido, para se ter algum tipo de barreira, qualquer que seja, tá bom? E lavem as mãos, tá? A gente não falou muito sobre isso, mas lavar as mãos é tão ou mais eficaz do que usar o álcool gel. E sabonete, detergente tem. Então, vamos tentar se manter seguros e vamos tentar achatar essa curva. Muito obrigado, Rodolfo. Obrigado, Henrique. Não foi muito técnico, foi muito legal essa conversa. Eu acho que vai ser muito importante para os nossos estudantes, mas para a comunidade toda que tiver acesso a esse vídeo. Eu vou me despedir aqui agora, reiterando os seus conselhos, tá? Fique em casa, pessoal. Lavem as mãos o tempo todo, ok? E principalmente, não principalmente, mas é muito importante, cobrem o governo para tomar as medidas necessárias para a manutenção da vida das pessoas nesse momento. O país paga imposto para isso. Quem mais precisa agora são as pessoas e não os bancos. Então é isso. Muito obrigado a todos e até uma possibilidade de uma próxima conversa com outras pessoas e com você também, Henrique. Um abraço. Tchau, tchau.